Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar a argumentação em charge. Charge chama atenção por causa do seu efeito crítico e irônico. Então, hoje nós vamos aprender a analisar essas charges, as tirinhas, reconhecer os pressupostos nesses gêneros textuais, entender de que modo a argumentação se relaciona a esses tipos de texto. Como argumentar em charge? Como argumentar usando uma tirinha? Isso tudo que eu vou falar para vocês está na apostila 6 de produção de texto, a imagem e palavra. Nessa apostila, eu preparei esses slides resumindo a apostila toda e vou pedir para vocês fazerem alguns exercícios dela. Vamos lá? Primeiramente, nós temos diferenças de história em quadrinhos, charge e tiras. A história em quadrinhos é uma narrativa onde que tem a linguagem visual e gráfica, ou seja, a imagem e a escrita. A charge é um texto de humor que aborda algum fato ou tema ligado ao noticiário. Trabalha, em geral, com figuras reais, representadas de forma caricata, principalmente políticos. Então, a charge é o que a gente mais encontra no meio virtual hoje em dia. Facebook, no Instagram, é o que vocês mais encontram, são charges. Textos que provocam efeito de humor, principalmente em ramos políticos. As tirinhas, elas são semelhantes às histórias em quadrinhos, mas têm um caráter mais sintético, mais resumido, e geralmente tem até 4 quadrinhos. As principais diferenças entre os gêneros. Qual que é a principal diferença entre as tirinhas e as histórias em quadrinhos? A extensão. As tirinhas são mais curtas. Qual que é a diferença entre as tiras e as charges? O fato de as charges trabalharem com personagens de situações reais, enquanto as tiras trabalham com personagens de situações fictícios, que são aqueles que são criados. Eles não existem. Aí a gente fala de uma parceria entre imagem e palavra. Essa parceria está lá na página 4 da apostila. Jornais e revistas normalmente trazem sátiras a determinado comportamento social, aliando um texto escrito e uma imagem. O texto escrito é o texto verbal e a imagem, texto não verbal. Por isso, é importante analisá-los criticamente. Por isso, é importante vocês terem o hábito da leitura para conseguir entender realmente o que aquela pessoa que conseguiu criar a charge, o que ela quis dizer com isso. O que ela quis mostrar para todos que vão ler, o que ela quis mostrar com essa charge. Qual o objetivo da charge, ou seja, para que ela é escrita? O objetivo é satirizar uma situação social, política ou cotidiana. Mantenha-se atento às ironias, às ambiguidades e aos sentidos conotativos das palavras empregadas. Isso está na página 5 da apostila. Aí fala do sentido conotativo. O sentido conotativo é o uso da palavra com significado novo. Então, você pega e cria um significado com uma palavra que o significado real é outro. Exemplo, eu falo assim, aquele homem não tem coração. Eu estou querendo dizer que ele não tem sentimento. Não que ele não tem coração. Coração ele tem, senão ele não estaria vivo. Então, esse sentido conotativo, é isso. É você pegar, usar uma palavra e criar um significado novo para essa palavra. E as ambiguidades, que são os duplos sentidos. Pode significar uma coisa e pode significar outra. Só que aí eu tenho que ver o contexto que se insere para eu conseguir entender o que aquele autor quis dizer. O que eu devo analisar na charge?
Então, o que a gente tem que analisar na charge para ela pegar e passar uma mensagem para a gente? Primeiro, elementos linguísticos responsáveis pelo efeito de humor. Ou seja, quais palavras estão responsáveis pelo efeito de humor? O número de personagens e o que elas representam na vida real. Quantos personagens tem, se elas são reais, se elas são fictícias, qual que é a representação desses personagens. Expressões, gestos, vestimentas e posturas. Isso aqui é muito importante. Se vocês se atentarem às postagens do Facebook, vocês vão ver que tem alguns com nariz enorme, outros com várias diferentes formas de se expressar, que o autor vê que daquela forma vai chamar a atenção do seu público. Características físicas e ações das personagens que evidenciam. Por exemplo, se eu for retratar algum político, eu vou pegar e vou tentar desenhar com as características físicas que ele tem. Ambiente em que as personagens estão inseridas. Se eu for retratar um político, eu posso colocar lá na Câmara, no Senado, eu posso pôr na Câmara de Vereadores, dependendo de qual tipo de político. E a relação entre o texto e a imagem. Isso é essencial, a relação entre o texto e a imagem. Isso aqui é o que você precisa fazer para conseguir ir bem na prova. Você precisa saber relacionar o texto com a imagem e compreender o que o autor quis dizer. O que é preciso saber? Isso aqui são dois conceitos muito importantes. Quando o professor pede uma coisa que está explícito no texto, é o que está lá de fato, está escrito no texto, você não precisa entender nada. Então está explícito no texto, está lá, prontinha a resposta no texto. Agora, o que é cobrado no ensino médio são ideias implícitas no texto, que é o que está sugerido. Você tem que interpretar, você tem que deduzir para você chegar a essa conclusão. Então, essas informações de determinado contexto que vai poder fazer você deduzir alguma coisa, interpretar. O pressuposto e quebra de expectativa. Às vezes você pega e vê alguma charge, você pensa, vai ser isso, só que às vezes acaba quebrando a sua expectativa. Essa charge eu tirei do material de vocês. Para analisar charges e quadrinhos, é necessário depender de pressupostos e capturar quebras de expectativas. Aí é da Unicamp, São Paulo. Meu papagaio só me faz passar vergonha com esses palavrões. Aí ele tá apertando. Aí o outro, ha. Aí o papagaio, bumbum, cocô, xixi, bocó. Então, os palavrões dele aí não é bem o que estava todo mundo pensando. Aqui, ó, esse exercício que eu passei aqui anteriormente está na página 7, em formato de exercício. Aí fala assim, no primeiro quadrinho, a menção a palavrões constrói uma expectativa que é quebrada no segundo quadrinho. Mostre como ela é produzida, apontando uma expressão relacionada a palavrões, presente no primeiro quadrinho, que ajude a construção dessa quebra de expectativa. Quando falou no primeiro parágrafo, do primeiro quadrinho, palavrões, a gente já imagina 1000 palavrões na cabeça. Aí na hora que o papagaio fala quais são os palavrões, tem uma quebra de expectativa. Você imaginava uma coisa e na verdade é outra. Aí
depois, assim, a gente vai estudar mais afinco com essas quebras de expectativa. Modelo de Church. Aí tem a professora, olha a imagem, temos que observar tanto a linguagem verbal quanto não verbal. Esta é uma progressão. Aí tá a progressão de matemática. 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Aí o menino pergunta do coronavírus? Pergunta não, ele faz uma afirmação do coronavírus. Ele não relaciona nada com aquilo com a aula de matemática. Outra charge. Detesto entregar carnê de IPTU, que é aquele imposto que a gente paga por domicílio. Então ele detesta entregar, porque aí os donos ficam muito bravos com ele. Isso acontece muito. As leis são do governo, só que tem funcionários, os funcionários que têm que dar os recados. E aí acaba sobrando para os funcionários isso. No exercício da página 8, se vocês pegarem aí, da PUC. Analise as charges e indique a alternativa que contém uma informação falsa. Uma afirmação falsa. Olha a charge 1 aí, ó. Serve para esta e para todas as outras doenças. Tome todos os dias pelo resto da vida. Aí tem um vidrinho de informação. A charge 2. O que é isso? Se o governo cuidar dessa gripe como cuidou da dengue, até nós vamos pegá-la. Então é outra crítica social ao governo. O remédio aí da charge 1 é a informação. Então é essa análise crítica que vocês têm que fazer. Vamos ver qual alternativa é correta aí na apostila, na página 8. Na fala, a temática que gerou ambas as charges é a mesma. A temática, o tema da primeira charge é uma questão social, como o tema da segunda também, relacionada à área da saúde. Então, a temática é a mesma. Então, essa não é. Na B fala, para compreensão das charges 1 e 2, o leitor precisa mobilizar de sua memória conhecimentos sobre a existência de uma gripe em particular. Com certeza, para ele pegar e conseguir entender, ele tem que saber algum tipo de gripe, senão ele não consegue entender o que o autor quis dizer. Na C, o enunciado da charge 1 eventualmente poderia ser causado para fazer alusão a outras doenças. Bastaria apenas alterar detalhes da linguagem visual, especialmente no paciente. Aí na charge 1, não fala especificamente de uma doença. Para a gente entender qual, teria que olhar na imagem do paciente. Essa também é verdadeira. A D. Na charge 1, há uma crítica ao modo como os pacientes geralmente são atendidos pelo sistema de saúde. Essa aqui é a alternativa que vocês têm que assinalar, porque é uma afirmação falsa. Não tem nenhuma crítica ao sistema de saúde. Aqui a questão está relacionada à doença. E na E fala, na charge 2, além do humor, há uma crítica social. Realmente, está se criticando o governo. Aí, pessoal, para a atividade de semana que vem, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios das páginas 9, 10, 11 e 12. Deverá ser manuscrito, feito na apostila, de caneta preta, tirar foto e enviar pelo Google Classroom. Vocês têm até o dia 19/5/2020. Por favor, gente, vamos respeitar as datas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.